Muito boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Francisco Teles e quero convidar a você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, deixar o seu like e, se gostar, você compartilhar com um irmão ou com uma irmã ou com alguém que esteja precisando de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer um estudo bíblico compactado. Ele gastei média de 1 hora para fazer, iniciando ontem, com 4 participantes, que é um plano de salvação. Vamos ver esse estudo. Ele tem 4 tópicos. Primeiro, qual o propósito de Deus? É uma pergunta. Eu quis responder essa pergunta com o livro de 1 João, capítulo 5, verso 13. Vamos ver o que está escrito? Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E respondi ainda com o Evangelho de João 17:3. Vamos ver o que diz. E a vida eterna é esta: que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui fala do primeiro tópico, que fala do propósito de Deus, das Sagradas Escrituras, para que saiba que o Filho de Deus veio para salvar o homem, o Filho de Deus Jesus Cristo, a qual Deus enviaste. O segundo tópico vai falar qual a necessidade da humanidade? É uma pergunta que eu vou responder com a Bíblia. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Palavra muito conhecida dos pregadores, mas vamos lá. Na primeira, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Qual então é a necessidade da humanidade? A necessidade da humanidade é que todos nós pecamos e que todos nós precisamos da remissão e precisamos do pecado, de ser livres do pecado. Todos pecaram, todos nós estamos destituídos da graça e da glória de Deus. Mas aí vai falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus ele é tão bondoso que ele manda uma providência divina. Vamos ver qual a providência divina, responder essa providência divina dentro da palavra de Deus. Romanos 5:8 e 1 Timóteo 2:5. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre a providência de Deus, que é o envio do Filho Jesus Cristo para como remissão dos nossos pecados. E para fechar o quarto tópico, vai falar sobre a resposta de Deus. Qual a resposta de Deus? Você sabe qual a resposta de Deus, meu irmão? Vamos lá. Eu vou responder dentro da Bíblia, com 3 textos bíblicos, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, Romanos 10, 9-11, Romanos 10, 13 e João 3,16. Romanos 10, 9-11 vai falar: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou do morto, serás salvo. Visto com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. E João 3,16-18, no Evangelho de João, segundo escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo através dele. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho do unigênito de Deus. E para fechar esse estudo,
eu estou compactando ele em cerca de 5 a 6 minutos. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas por um homem chamado Jesus Cristo entrou a salvação. Se você crer, confessar e confiar, a palavra fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Eu fiz um pequeno base. O evangelismo, ele conta da notícia da salvação. E ele tem 3 opções. O homem pode aceitar a Jesus ou rejeitá-lo, ou ele pode avaliá-lo. E o evangelho, ele aponta o pecado. E quais benefícios nós temos? Nós temos os benefícios do perdão e a reconciliação com Cristo. Porque a morte de cruz, Deus derramou sangue. Porque quando Adão peca, é como se Adão tivesse dado a procuração para Satanás. Por isso que fala, o mundo jaz no maligno. O que era do homem, Adão pecando, entrega de bandeja para o inimigo. E o inimigo toma posse de tudo daquilo que era para o homem. Mas Deus, com a sua infinita bondade, envia seu Filho Jesus Cristo, nascido de uma mulher chamada por de nome Maria, que não é muito falado pelos evangélicos, mas uma mulher de extrema importância, que gerou em seu ventre, através do Espírito Santo, o Salvador, o Messias, que é quem crê nele, em Jesus Cristo, e confessar no seu coração, será salvo. Aqui eu fecho e finalizo este pequeno estudo bíblico. Confira os textos bíblicos na tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia e comece a ler a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus.